Fala pessoal, começamos mais um CP Futebol Clube para falar aí da final do Campeonato Gaúcho entre Grêmio e Juventude, que acontece neste sábado, 4h30 da tarde, na Arena. Comigo aqui, Paulo Nunes, aqui uma presença ilustre aqui da Rádio Guaíba, e também o meu colega aqui do Correio do Povo, João Paulo Fontoura. Tudo bem, gente? Fala, Lucas. Projetar esse jogo, né? Que a gente espera, primeiro, que seja melhor do que foi lá em Caxias do Sul, que o Paulo estava lá, pode contar pra gente. O que menos teve foi futebol, né? E aí, gente? Pois é, prazer estar com vocês aqui. Bom, tudo é da firma, né? Tudo é a mesma firma, então isso é muito bom, a gente estar por aqui. Mas eu faço das palavras do JP as mesmas. Eu acho que é impossível não ter jogo como nós tivemos em Caxias. Acho que agora vamos precisar jogar um pouquinho mais. E os ingredientes também já postos, né? Vamos ter, acredito que a possibilidade grande de recorde de público na arena, a venda de ingressos foi muito rápida. Embora em Caxias também tivemos recorde de público, né? O Juventude conseguiu, dentro da sua capacidade, lotar o Alfredo Jaconi. Mas acho que vamos ter mais bola rolando dessa vez do que na primeira decisão. Até porque as duas equipes, um dos dois precisa ganhar, né? Porque Pois o é. empate já não vale para nenhum dos dois, né? Mas o que vocês esperam aí desse jogo aí? Falou agora, Paulo, sobre a questão dos ingredientes, né? Se quiser falar um pouco mais aí do que tu espera para esse jogo. Bom, primeiro eu acho que não só eu, acho que até o Renato espera, e ele disse isso na entrevista coletiva depois do jogo lá na Serra Gaúcha, que o meio-campo do Grêmio consiga jogar mais, né? O meio-campo do Grêmio, com exceção do Vijaçante, que foi disparado o melhor jogador da partida, eu achei o meio-campo do Grêmio muito... Não é desligado a palavra certa, mas eu acho que uma rotação abaixo do que pediu o jogo. E o Juventude, e o Roger Machado, estrategista, também muito bem com isso, Paulo Paixão, que é da comissão técnica do Juventude também, soube levar o jogo elevar a partida para um nível de competição que agradava ao Juventude, que era um nível mais físico, mais brigador. Foi assim que o Juventude conseguiu eliminar o Inter na semifinal. E o Grêmio, que é um time que geralmente gosta de ter a bola, geralmente gosta de atacar com mais velocidade, o Juventude tira essa velocidade do Grêmio, leva para o lado mais físico e parte do meio-campo do Grêmio, o Cristaldo, o PP, esses jogadores, o Duqueiroz, parece que eles não conseguiram entrar nesse ritmo de competitividade que a partida pedia. O Grêmio conseguiu anular a saída com o Kaique no Juventude, que é muito forte, mas não conseguiu. Eu senti que o Grêmio podia ter competido mais e não conseguiu. E acho que é isso que o Renato vai pedir para o time. Vai estar em casa, vai estar inflamado pela torcida, o ambiente agora vai ser favorável, mas é um time que possa ser mais propositivo, um time mais ligado, mais competidor, mas com mais bola no pé. Eu acho que é isso que a gente vai ter que esperar do Grêmio. É o time que vai jogar em casa, é o time que é favorito e que tem tudo nesse quesito a seu favor para poder jogar mais e sair da arena com o título, né? Sabe, Paulo, que eu estava mais curioso para o primeiro jogo do que eu tô para esse segundo jogo, né? Eu concordo com praticamente tudo que tu disseste ali em relação à projeção dessa segunda partida na arena, mas por que eu estava mais curioso para o primeiro, né? Porque não vi todos os jogos do Campeonato Gaúcho do Juventude, vi os do Grêmio, né? Acho que o Juventude deu uma amostra na semifinal, nos dois jogos da semifinal contra o Inter, que me acendeu a curiosidade. Por quê? Porque vendo o Juventude da maneira que jogou e o nível que chegou, principalmente na marcação, como tu bem destacaste, eu não imaginava que o Grêmio pudesse sair vitorioso, como de fato não saiu no primeiro jogo, embora não pelo motivo que eu imaginava. Eu imaginava que para o Grêmio ganhar o jogo lá, e repito isso para o jogo da Arena, o Grêmio teria que jogar o que não jogou no campeonato. Ou seja, se o Juventude conseguir repetir na Arena o que fez contra o Inter no Beira-Rio ou contra o próprio Inter no Jaconi, eu corroboro com a tua frase. O Grêmio vai ter que depender muito do seu meio campo, principalmente do Cristaldo. Vai ter que ter alguma iluminação, algum lance fortuito de tirar algum coelho da cartola, ou dos seus atacantes, que é onde eu até mais aposto que o Grêmio possa ter vantagem. Mas eu acho que se o Juventude conseguir fisicamente se impor, eu não vejo muitas saídas para o Grêmio, a não ser que o ingrediente emocional, o fator local da arena faça se prevalecer e que o Grêmio possa tirar uma vantagem, porque acho que se o Grêmio sair na frente, dificilmente o Juventude consegue buscar o empate. Mas eu estou bem curioso para esse segundo jogo. E sabe que eu vi muito disso na segunda partida do Grêmio contra o Caxias, na Arena.
concordo que, pelo menos eu acho, né? O Caxias é menos que o Juventude em termos de qualidade. com certeza. O Grêmio já tinha vindo com a vitória a seu favor, o Caxias precisava ganhar o jogo, é diferente. E o time do Grêmio, o meio-campo, no primeiro tempo, enquanto o Grêmio teve 11 jogadores, porque depois com a menos e ganhando de 3-0, era natural que os jogadores iam tirar mais o pé, segurar, enfim. O Grêmio até construiu os 3-0, para mim foi o melhor primeiro tempo do Grêmio até agora no campeonato. Sim. A atuação, o meio-campo pegador, o Cristaldo aparecendo a todo momento no jogo, sendo decisivo, municiando o Diego Costa no ataque, tendo o apoio para o Gustavo Nunes nos lados, a chegada dos laterais. Então, eu gostei muito da atuação daquele Grêmio no primeiro tempo contra o Caxias. E acho que imagina um Grêmio na tentativa de ser isso contra o Juventude agora no jogo da volta. É verdade que o Juventude é mais técnico que o Caxias, é um jogo mais difícil, mas eu imagino o Cristaldo sendo esse jogador. Pelo menos é o que eu espero que ele possa ser. Aliado a tudo isso, o Renato poupou os jogadores da altitude, não botou eles, nem levou eles para a Bolívia. Foi totalmente um time diferente, para focar exatamente nessa decisão. Vai pegar um Juventude que mudou a forma de jogar, né? Eu acompanhei no Gauchão, acho que 8 partidas do Juventude até essa decisão. Os jogos contra a dupla e mais alguns ali. Eu lembro de um jogo contra o Novo Hamburgo, acompanhei também o Caju. E o Roger começou com a ideia de um Juventude ter a posse, de ser um time mais dominante no meio, tentar agrupar mais os jogadores e dominar o adversário. Até certo ponto foi dando resultado, depois não deu tanto. E aí ele muda. Tanto que ele muda porque o Caju, o Argel leva mais para esse lado físico do embate e o Juventude sai perdendo para o Caxias e consegue empatar apenas. Aí o Roger dá uma mudada nesse time do Juventude, um time mais pegador, um time que briga mais, que explora mais jogadas em velocidade do que propõe tanto com a bola no pé, que tenta se apoiar muito no Jean Carlos, o meia, tanto que ou joga o Jean Carlos ou joga o Nenê. É difícil jogar os dois juntos porque são jogadores que não marcam, né? São jogadores que jogam com a bola no pé em si. E o Juventude muda a sua forma, goleia o Guarani de Bagé, depois passa na Copa do Brasil, elimina o Inter. Então, é um jogo que eu vejo que o Grêmio vai ter que tomar muita iniciativa do jogo e eu espero um Grêmio muito parecido com o que foi no primeiro tempo contra o Caxias na Arena. E aí o Juventude eu não imagino ser diferente do que foi contra o Inter nos 2 jogos. Porque ele vai tentar mais uma vez questão física, né? Tentar se impor fisicamente na Arena, coisa que deu certo em Caxias. E que no primeiro jogo, vamos lembrar, o Grêmio e o Juventude se enfrentam na fase normal, ali na primeira fase do Campeonato Gaúcho, na Arena. O Grêmio vence por 1-0, mas o Juventude tem no segundo tempo boas chances de empatar o jogo. E o Marquezinho faz boas defesas. Eu estava até na redação do Correio do Povo aqui, eu fui buscar as escalações desse jogo, né? Acho que é a segunda ou terceira rodada, né? É o jogo que o Soteldo se machuca, Soteldo né? se machuca, 31 de janeiro. Acho que é a quarta rodada. 31 O Juventude, em relação a ele mesmo, tem a troca do goleiro e só mais um jogador. Se eu não me engano, é o que está machucado agora, o Eric Farias. Farias, né? vai para o banco. O resto, os outros 9 jogadores são os mesmos dessa partida. Né? Não, e o zagueiro que está machucado. O Zé Marcos e o companheiro dele, né? Danilo Bossa. Isso, eu acho bom zagueiro. O Grêmio é um time bem diferente. Né? E o Grêmio evoluiu muito mais durante a competição em relação a ele mesmo do que o Juventude em relação a ele mesmo. O Juventude, ele começou bem, né? Inclusive, pouca gente lembra, ele começou como mandante fora do Alfredo Jaconi. O Roger faz 2 partidas na Montanha dos Vinhedos, consegue vitórias, ganha fora também. Aí ele tem uma queda justamente no momento que ele tenta fazer um rodízio. Ele não tem elenco para isso, né? Mas ele precisou fazer um rodízio, né? O time cai de produção, ele balança no cargo, perde para os reservas do Inter na última rodada ali e consegue a recuperação a partir do jogo contra o Guarani de Bagé, que até então era a recuperação. Mas no conjunto eu vejo o Juventude mais redondo e mais pronto, mas o Grêmio com um potencial de crescimento muito maior a partir principalmente da recuperação do Soteldo, por exemplo. É diferente de botar o Soteldo numa decisão faltando 20 minutos. E aí entra opção. muito no que tu falou, JP, a questão da individualidade. Tem muito mais o individual do que o próprio Juventude. Sim. Tem. Para decidir. A gente pega outra coisa, né? O Juventude fez tudo o que fez contra o Grêmio. E até propriamente contra o Inter, tudo o que fez. Mas não ganhou o jogo, né? Ele empatou. No Inter ele empata os 2 jogos e ganha nos pênaltis. Mas principalmente o jogo da final com o Grêmio agora. Ele fez tudo o que fez, anulou o Grêmio, foi mais brigador que o Grêmio, trouxe o jogo para o seu estádio do jeito que ele queria e não ganhou o jogo. Então ficou mais difícil para o Juventude. Porque eu imagino que passaria muito pelo Juventude o fato de fazer tudo isso, mas pelo menos ganhar o jogo em Caxias. E ele não conseguiu ganhar. Eu acho que isso, não sei se frustra, mas deixa aquele negócio de, poxa, fizemos tudo que a gente estava ao nosso alcance, mas nós não ganhamos o jogo. E o Grêmio não jogou tão bem, e o Juventude não ganhou. Exatamente.
E vamos ver como é que vai ser agora, como é que o Grêmio vai se comportar. Eu acho que passa muito pelo comportamento do Grêmio. O Renato, lá em Caxias, ele reclamou, né? Ele falou que o Grêmio foi abaixo. O Grêmio não conseguiu entregar o que ele pode. Ele reconheceu isso. Ele reconheceu isso. Ele falou que o Grêmio não teve a transição que o Grêmio tem muito, essa transição ofensiva. O Roger conseguiu travar isso aí lá em Caxias. E o Renato espera mais do Grêmio na arena, e até por isso entra o que tu falou de deixar os titulares em Porto Alegre, de focar na final, porque o Renato acredita muito nesse potencial da equipe do Grêmio para conseguir esse campeonato. Eu vou entrar numa escolha individual minha. Não sei se é o que o Renato pensa, não sei se é o que vocês pensam, tá? O Marquezinho jogou na altitude, não passou por ele a derrota, né? O time do The Strongest não passa por falhas do goleiro. Eu imediatamente trocaria o goleiro, tá? Para mim, o goleiro titular do Grêmio é o Marquezinho, e eu jogaria a final com o Marquezinho. O Kaique, ele tá tendo problemas na reposição de bola, e já não é de hoje. Eu vim observando isso em alguns jogos do Grêmio. O Renato sempre pede para a reposição ela ser nos pontas, principalmente se eles estiverem com mais espaço, ainda mais o Gustavo Nunes. O Kaique, quando vai reposicionar a bola para os pontas, ele joga para fora. A bola no centro, ela é muito dividida, ela não é uma bola alta no centro favorável aos volantes do Grêmio. E o Juventude tem o Kaique, por exemplo, que é um volante mais alto, tem os zagueiros que são mais altos. Fora as falhas que eu vejo em saída do gol e também tomada de decisão. Mas essa questão já está definida para o jogo, né? Eu espero que esteja. Mas não tá... Eu acho que ter jogado o Marquezinho na altitude é o fato dele poder jogar agora de novo na arena. Eu não vejo dessa forma. Não consigo enxergar assim. Mas não tem tanta convicção assim. Acho que vai jogar o Kaique. Ele não me passa segurança. Não, o Kaique, mas aí entra nem tô analisando a questão técnica que ainda. O Paulo falou, e eu concordo com ele, o Kaique, ele não te passa segurança. E a gente viu nos 2 jogos contra o Caxias, principalmente aqui já, deu pra ver. Lá no Juventude também, a gente tava lá, a gente conseguiu fazer o jogo do Centenário, o gol do Caxias no Centenário é uma saída errada dele. Sim, na arena, a mesma coisa, ele teve falhas no jogo da volta contra o Caxias, e lá contra o Juventude, ele teve saída de errada. Ele quase deu um gol pro Juventude. Exatamente, né? Saiu mal. Teve ali uma falha de comunicação, ali, né? Porque o Rodrigo ele tava de costa para ele joga a bola e o ataque do Juventude tá vindo. Isso eu concordo. Acho que o Kaique ele não passa segurança, e aí eu tenho até uma opinião pessoal sobre o Kaique. Eu acho ele um goleiro para grupo. Eu não acho ele um goleiro para ser titular do Grêmio. Mas é uma opinião muito pessoal que eu tenho. Pela essa questão de não passar segurança. Embora também, aí a gente vai entrar na questão do Marquezinho. O Marquezinho até agora também nessa questão ainda está deixando a desejar ainda um pouco. Acho que o Renato não vai fazer essa troca. Ele já fez, o passado condena nesse aspecto, né? O Renato é mais conservador, né? A vez que o Renato trocou foi antes do primeiro jogo, né? Foi na Copa do Brasil de 2020, que ele abre mão do Vanderlei e coloca o Paulo Vitor nos 2 jogos finais contra o Palmeiras. Então, em tese, ele, pela história, ele poderia fazer. Eu sinceramente não acredito. Não sei se está na tua lista, Paulo, de ingredientes que tu estava querendo abordar aqui no programa com a gente, mas até porque a gente trabalhou isso durante a semana na redação do jornal, esse jogo tem alguns componentes emblemáticos, históricos, né, que contemplam também esse enfrentamento. Para o Grêmio vale um heptacampeonato que não é inédito, mas seria a 2ª vez na história do clube. É muito valorizado pelo clube, né? E talvez por ter falado pouco ainda sobre a decisão, né? O Renato também tem essa questão, né? E eu estava fazendo um levantamento da carreira dele como técnico e como jogador, e faço uma apostinha aqui com vocês, que se o Grêmio for campeão, o Renato vai fazer uma brincadeira, porque se o Grêmio é hepta, o Renato vai ser octa. O Renato tem 3 títulos como jogador nos anos 80 e tem 4 como treinador. 18, 19, 20 e 23. É isso? Porque 21 era o Thiago Nunes. 21 é o Thiago Nunes, 22 é o Roger. Roger. Desses 6 atuais, 4 foram com o Renato. É isso? Se ele ganha o 5º agora como técnico, ele soma os 3 como jogador, ele chega a 8 títulos. O Renato valoriza demais esse tipo de coisa, né? Do outro lado tem o Roger, e aí eu acho que também tem um ingrediente pessoal, não só o do Juventude. O Juventude tem um único título gaúcho na sua história, em 98. Se ele ganhar... Em Porto Alegre, contra o Inter, né? Depois de fazer o fator local, fazer valer o fator local, 3-1, coisa que não aconteceu agora.
Seria o segundo título da sua história, o que por si só já é importantíssimo para um clube do interior, mas seria a oportunidade de se igualar ao Guarani de Bagé, que lá no início dos campeonatos gaúchos conquistou 2 vezes e de lá para cá ninguém do interior conseguiu 2 títulos. E para mim o mais especial que pode ter esse jogo, se o Juventude sair campeão, é que seria um título para o Roger, né? Não é a primeira vez que ele seria campeão estadual, ele foi pelo Grêmio em 22, ele foi no Bahia, se não me engano, mais de uma vez, foi no Atlético Mineiro. No Galo. Mas a gente tem que lembrar que o Roger saiu do Grêmio no final de 2022. Claro que a gestão do Grêmio era outra, era o presidente Romildo Bolzan, no momento que o Grêmio estava para subir de volta para a Série A do Campeonato Brasileiro, e no seu lugar assumiu justamente quem está até hoje, que é o Renato. Então, esse ingrediente, esse gostinho, eu acho que o Roger nutre a esperança de saborear nesse final de semana. Acho que pro Roger, eu ia pegar esse ponto, principalmente. Dos dois, né? O Renato, que ele sabe valorizar como ninguém os seus títulos pessoais, as suas metas, né? Seria um número importante na carreira como treinador, seria o 10º título. Ele iguala o Oswaldo Rola. Foguinho. E pro Renato, pro clube, isso é importante, pro Renato mais ainda. Ele vai citar, eu tenho certeza que o Renato vai citar por alguns motivos. Primeiro, porque ele vai lembrar que no início o favorito era o Inter, não era o Grêmio. Com certeza. Na semifinal ele foi perguntado, teve um momento que ele é perguntado na entrevista coletiva para dar uma alfinetada no Inter, ele segura, ele não fala. Eu imagino que ele guardou tudo para o jogo, para o momento certo, né? E o Renato é inteligente, ele sabe usar esse discurso a seu favor, e isso é um mérito dele que ele tem, ele sabe quando a representatividade que tem, até uma certa corneta dele para o torcedor do Grêmio. Ele sabe que isso é importante. Além do mérito pessoal de conquistar mais um título, né? O Roger tem principalmente esse fator de dar a volta por cima, né? Isso. Porque é um técnico que surgiu muito bem no Grêmio, teve no Atlético Mineiro, no Palmeiras, se esperava muito do Roger, volta para o Grêmio, faz um trabalho que conquista título estadual no Grêmio, mas o final ele não termina, né? Aquele trabalho que era do retorno do Grêmio para a primeira divisão. E aí a gente viu que o Roger ficou um tempo fora. E agora ele volta para um Juventude, ele pega um time num trabalho que vinha dando resultado, que era o do Carpini no Juventude, e aí ele consegue dar a volta por cima e chegar numa decisão estadual. Se ele conquistar o título, para o Juventude vai ser histórico, vai ser um bicampeonato do clube, que é muito difícil um clube aqui no Rio Grande do Sul conseguir isso fora da dupla Grenal. E além do fato dele ter esse título não sendo com a dupla Grenal, né? Vai coroar o trabalho, né? Vai botar ele de novo. De novo. Ele se recoloca em outro patamar no mercado e ele, pensando no Campeonato Brasileiro, né, que independente se o Juventude for campeão ou não, o Juventude vai passar dificuldade no Brasileiro. Vai. Mas para o Roger, no particular, um hipotético título na Arena, que também seria histórico, né? É bom dizer, nenhum time ainda ganhou um título dentro da Arena que não seja o Grêmio. Para o Roger seria um fôlego, uma arrancada. Porque como é que é time do patamar do Juventude em Campeonato Brasileiro? Se arranca patinando, a diretoria não conta até 3 para trocar o técnico. Então, repetindo, nesse hipotético título do Juventude que a gente está colocando aqui para debate, no mínimo umas 10 rodadas ele ganha de fôlego. Ganha de fôlego. Ganha. E a moral também para poder... E o Roger vai estrear no Campeonato Brasileiro num jogo que já é de 6 pontos para ele, né? Que é o jogo contra o Criciúma fora. Imagino que o Juventude briga com o Criciúma nessa tabela. Lá em Santa Catarina. Lá no Herberto Wilson. Se ele vai para lá com essa pecha já do campeão estadual, é outro patamar, é outro momento, outro ambiente. É outro ânimo. Até para poder segurar atletas também, né? Porque a janela está aberta. O Juventude tem jogadores que vão receber e já estão recebendo assédios de outros clubes. Ele já precisa reforçar o elenco. Imagina se perde alguém do time titular, né? Exatamente. Acho que pelo lado do Juventude tem isso. Mas pelo lado do Grêmio como nós falamos. Pelo lado do Grêmio é um título, como a gente está falando aqui, a questão histórica, né? O heptacampeonato pela segunda vez. E de que forma vocês vejam que daqui a pouco o Campeonato Gaúcho, sei que a força não é tão grande pensando em outras competições, mas de que forma vocês veem aí essa questão de ser campeão gaúcho pensando nas outras competições? Tem um outro ponto só que eu quero para fechar esse lado do Grêmio também, de representatividade seria desse 7º título gaúcho. E eu acho que a nossa rivalidade, ela fala por si só muitas coisas, né? O Grêmio bota o Inter o ano que vem, assim, ó, deixa uma pulga gigantesca atrás da orelha do Inter, porque o Grêmio ganhando agora, hepta. Se chega o ano que vem o Grêmio com a chance de ganhar e daqui a pouco ganha igual o octa do Inter, o que vai sofrer de pressão pro outro lado
Porque Mas o Grêmio ano que vem, nesse cenário, também vai carregar a pressão de ter que ganhar para ser o octa. Mas tu carregar a pressão de ganhar para ser o octa, eu acho que é muito melhor do que tu tem a obrigação de vencer para não deixar alguém alcançar o teu recorde. Mas a pressão, eu imagino que seria maior ano que vem do que agora. Mas pro Inter? Pro Grêmio. Tu acha? Eu acho que é pro Inter. Pro Grêmio. Eu acho que é pro Inter. Eu acho que é mais pro Inter. Mas também tem que esperar acontecer as duas coisas. Esperar acontecer, se acontecer, né? Se acontecer. Mas como eu tava perguntando, o que vocês acham que esse gauchão pode representar aí? Cara, eu acho assim... Primeiro não pode enganar, né? Exatamente. Eu cheguei a falar isso esses dias aqui na Guaíba. Eu vejo que o Campeonato Gaúcho, independente do desfecho que ele tenha, que a gente está projetando aqui, pro Grêmio... O Grêmio vai ter que se reforçar se quiser brigar por algo melhor nas competições que ele tem para disputar. Copa do Brasil, Brasileiro e Libertadores. Eu não vejo esse time do Grêmio, independente se for campeão ou não, em condições de brigar, talvez por vaga na Libertadores, no Campeonato Brasileiro, mas eu não vejo em condições, a não ser que aconteça o que já aconteceu outras vezes em competições eliminatórias, que os cruzamentos te beneficiem. Né? Daqui a pouco tá lá, tem o Flamengo, mas se o Flamengo cai para outro time, tu pega esse outro time, é melhor. Ele ganhou do Flamengo, mas é melhor. Eu não vejo time melhor que o do Flamengo no Campeonato Brasileiro, por exemplo. Então eu acho que o Grêmio precisa de reforços para time e para grupo. E aqui não é a pauta, mas isso eu não acho do Inter, por exemplo. Acho que o Inter, com o grupo atual que tem, que não chegou nem perto do que pode jogar, ele briga sim nas três competições. Eu vou na linha do JP, tá? Eu acho assim... O Grêmio, o time titular do Grêmio, eu acho que é um time ok, é um time que ainda acho que precisa de reforço, mas não é um time ruim. Tanto que está na final do Gauchão e acho que longe disso a gente comparar com outros times da Série A do Campeonato Brasileiro. A gente vai pegar um campeonato que vai durar o ano inteiro, do nível que tem o brasileiro, dos adversários grandes que tem. E a cobrança do Grêmio vai ser para ter embates jogo a jogo, com o Flamengo, com o Palmeiras, com o Inter, com o Atlético, enfim, o Campeonato do Grêmio não é com o Criciúma, com o Juventude, com todo respeito, é com os times de cima. Comparado a eles, o Grêmio está atrás. O Grêmio precisa reforçar o elenco, precisa reforçar o time, porque sabe que vai ser um campeonato brasileiro em parelho com uma Libertadores da América e com uma Copa do Brasil. E mais, o Grêmio vai perder vários jogadores 9 rodadas ali da Copa América, que ele não vai ter o Vija Sante, que é o principal jogador do time hoje. Não vai. Aí tem que ver a recuperação de todo mundo, mas o Cristaldo... Não pode perder alguém que não conta, que é o Cristaldo. O Cristaldo que deve ir para a seleção paraguaia agora, né? Então eu falei Cristaldo, mas eu quis dizer o Carbajo, né? O Carbajo, o Grêmio tem que recuperar o Carbajo primeiro, por isso que eu fiz, não pode perder alguém que não conta. O Carbajo Você estava falando do Cristaldo com razão para a seleção paraguaia, né? Mas imagina perder o Vija Sante, principalmente. A perda maior e única, talvez, seja o Vila Sante. O Inter perde muito mais na Copa América do que o Grêmio. Exatamente. Eu concordo também com os amigos aqui, porque o Grêmio tem problemas no sistema defensivo. Muitos problemas, E precisa o Grêmio saber disso, né? Não adianta ganhar o Gauchão e achar que tá tudo lindo, maravilhoso. Daqui a pouco ganha o Gauchão, mas tem que saber, não ganhamos, mas precisamos reforçar. E acho que o Renato é um cara muito ciente com essas coisas. O Renato, dificilmente ele se deslumbra com alguma coisa assim, né? Então, o Renato tem um papel muito importante nisso, pro time do Grêmio. Vai ter palpitão para encerrar ou não? Podemos fazer. Mas vamos apostar o quê? Não. Começa contigo, JP, já que deu a ideia aí. Vocês apostam, dependendo? Não vou apostar. Eu acho que vai ser bem apertado. Eu acho que vai ter sufoco, mas vejo o Grêmio um pouco melhor, com a qualidade um pouco superior ao Juventude. Eu aposto 2-1 pro Grêmio. Seria o meu palpite, mas para não repetir... Ser? Não, mas para não repetir, vai. Eu acho que vai ser um jogo bastante parelho, mas eu também vejo o Grêmio com leve superioridade. Acho que vai 1-0 pro Grêmio. Eu tô nessa linha aí. Eu pensei entre 2-1 e 1-0, mas vou ficar com 1-0 aí, um jogo mais... Talvez não tão aberto, né? Mas que a gente espera que seja um jogo melhor, mas com poucos gols aí, 1-0. Mesmo a gente criticando aqui o sistema defensivo do Grêmio, eu acho que o Grêmio vai conseguir vencer e sem ser vazado aí, né? No sábado. Então tá, gente. Isso aí é mais um CP Futebol Clube aí. E voltamos numa próxima. E vamos ficar aí aguardando para ver o que a gente vai ver nesse sábado aí, 4h30 da tarde na Arena. Até uma próxima.